O podcast que você ouve agora é uma produção da Rádio Tertúlia. Tem outras formas de a gente pensar de como que a gente pode se organizar que não precisam passar necessariamente pela questão da diferença sexual. Continuar concebendo os sujeitos a partir desses traços identitários, né, eles podem custar muito caro para qualquer tipo de projeto de radicalização de fato. Porque esse é um problema para a nossa esquerda, porque a gente fica gastando muito tempo pensando, por exemplo, em como nos organizarmos politicamente, esquecendo, por exemplo, que a organização não é a política e nem garante a ação política, né? Nem garante que algo vai ser feito. Começa agora Guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Eu sou Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio. E aí, pessoal, tudo bem? Bom, nesse episódio a gente recebe de volta aqui no Guilhotina a psicanalista Maíra Moreira. Oi, Maíra, tudo bem? Oi, Luiz, tudo bem? Tudo bem, Bianca? Tudo jóia. Maíra é psicanalista, feminista e doutora em processos psicossociais pela PUC Minas, com um período de estudo no Departamento de Filosofia da New School for Social Research e autora do livro O Feminismo é Feminino? A Inexistência da Mulher e a Subversão da Identidade. E ela lançou, no ano passado, pela Autonomia Literária, o livro Fins do Sexo, Como Fazer Política Sem Identidade. E é sobre essa obra que a gente vai conversar com ela hoje. Maíra, você poderia começar falando sobre a proposta do livro, qual o objetivo e como é que surgiu a ideia da publicação? Bom, esse livro, ele vem, na verdade, de uma tentativa, né, de pensar um pouco essa junção de campos que, a princípio, estão um pouco apartados, que é a questão do sexo, da diferença sexual, o feminino e a política, né? E de pensar um pouco quais são as finalidades, né, com qual fim as pessoas tendem a repartir o mundo imaginariamente entre homens e mulheres. E a ideia foi pensar, junto com a psicanálise lacaniana, como há consequências, né, políticas quando a gente parte da identidade da diferença sexual e quando a gente parte de outro modelo de reconhecimento, tomando o sexual como aquilo que, de certa forma, despossui os corpos, né? Como que há uma certa ligação em termos de como que a gente entende o sexo e a diferença sexual com aquilo que a gente molda também em termos de relacionalidade, de formas formas que a gente entende a democracia, modos de fazer política. Então é pensar um pouco assim, quais são as consequências, né, da gente se organizar em torno da diferença sexual e quais são as consequências de a gente conseguir se organizar a partir de alguma coisa que despossui, né, os sujeitos, possui os corpos, que é da ordem do sexual. Maíra, você fala na obra, né, que a proposta do livro é radicalizar as noções de feminino e de política. Você podia explicar pra gente o que é radicalizar no sentido de ir na raiz, né? Sim, radicalizar de ir na raiz, mas não esse ir na raiz que muitas vezes a gente vê correntes do feminismo que são explicitamente transfóbicas, né, de tentar encontrar uma certa materialidade no corpo, né, como dizer, tipo assim, materialidade da vagina, materialidade do pênis, para dizer que é a partir daí que é preciso dizer alguma coisa. A proposta é outra, né, a proposta é pensar como que a diferença sexual ela serve para a razão moderna como uma base de diferenciação ontológica, para dizer quais são os corpos, né, que vão aceder ou não à partilha dos bens. Então, é uma radicalização nesse sentido, de fazer uma crítica, né, a tudo aquilo que a gente entende por ontologia e por natureza humana, entendendo que isso é extremamente ideológico, isso serve, né, a alguma finalidade, isso serve a fins de exploração, serve a gente repartir o mundo também a partir de supostas capacidades dos corpos, né? As mulheres têm vagina, elas têm força reprodutiva, né? Os negros teriam força, né? Então eles seriam para o trabalho braçal, né? Então a gente vê que tem esses movimentos do capitalismo de tomar a identidade como uma forma de mercadoria e para dizer quais são as consequências disso, né? Se a gente parte de um certo princípio, né, de uma arqué, a gente começa a extrair consequências para que algo pode servir, né? Essa é a lógica do capital, servir para alguma coisa. Então, é radicalizar no sentido de fazer uma crítica, né, a essa ideia de que há uma ontologia, essa ideia de que há
um início, um princípio que vai ditar também toda a nossa história, uma história de origens, né? Então é radicalizado nesse sentido, para a gente poder pensar para além, para a gente não ficar pensando na política sempre a partir daquele modelo epocal, né? É daquilo que a gente tem dado até hoje. Maíra, você já falou 2 vezes em diferença sexual, diferenciação sexual. Você podia explicar pra gente o que é que você entende aí por esse termo? Essa é uma temática que é muito de interesse tanto para o feminismo quanto para a psicanálise, até porque são campos que, de certa forma, disputam uma certa verdade sobre o sexo, sobre a diferença sexual, sobre o que é o feminino. E é interessante a gente pensar como que, se a gente acreditar muito, né, na diferença sexual, na baliza de reconhecimento a partir da diferença sexual também, a gente fica um pouco preso, um pouco restrito a isso, né? Então, a gente vê na psicanálise, por exemplo, esses movimentos de tentar pensar, às vezes, uma feminilidade, ou as questões são propriamente femininas, né? E aí tem consequências na clínica. Será que esse sujeito que me procura e que se identifica como mulher ou se apresenta como mulher tem questões de fato que giram em torno disso, né? Se a gente fica antecipando a escuta, a gente deixa de ouvir também o que o sujeito pode trazer, que é da ordem do singular. E o mesmo acontece um pouco com o feminismo, de ficar tentando discutir muito o que é, tentar afirmar de fato o que é uma mulher, né? O que é isso da diferença sexual. Então é pensar um pouco como que essa diferença ela é construída, né, discursivamente, como a gente não consegue de fato ter contato, não dado natural, né? Tipo assim, é algo que é atravessado por discursos, por imagens, por construções são epocais, são até relativamente recentes, a gente tinha outra visão do que era a diferença sexual na Idade Média, e como com a razão moderna, o advento do capitalismo, as revoluções burguesas, a diferença sexual ela acede um outro lugar. Não é dizer que antigamente, na Idade Média, era melhor, né, para as mulheres, igual a gente vê a Silvia Federici fazendo, por exemplo, né? Mas é pensar um pouco como que a diferença sexual ela começa a ganhar um estatuto diferente a partir da Revolução Francesa, né? A partir desse paradigma que tenta construir também uma identidade nacional, uma identidade racial, a noção de povo, né? Com a noção etno-racial também, que depois tem consequências eugenistas, né? Isso vem, a princípio, tentar criar uma noção de soberania nacional. Mas a gente vê que, ao mesmo tempo, a gente começa a multiplicar, né, essas cisões, essas segregações, e a diferença sexual ela tem um estatuto diferente dentre as diferenças, porque ela tem a aparência de ser a primeira diferença, ela tem a aparência de ser a primeira diferença com a qual todo mundo tem contato, né, tipo assim, todos os povos, todas as raças vão ter contato com a diferença sexual, como se fosse uma diferença necessária para o sujeito também se constituir. Então, a crítica que eu tento fazer, radicalizar nesse sentido, de ir para a raiz, para desfazer a raiz e não para acreditar que ela sempre esteve lá, é de pensar um pouco que ela é forte o suficiente em termos imaginários para a gente se organizar enquanto homens e mulheres, mas ela não é necessária. Tipo assim, outras coisas também, né? Tem outras formas de a gente pensar de como que a gente pode se organizar que não precisam passar necessariamente pela questão da diferença sexual. Isso já acontece, né? Até um exemplo muito bobo, por exemplo, se a gente tem alunos numa sala, né, e tem um professor, não importa a questão da diferença sexual necessariamente para ter esses lugares, né? Nessa condição específica, né? Mas a gente vê que é essa a forma como a gente se apresenta, né? O Althusser até fala que antes de qualquer coisa, como a gente vai vai falar com alguém, vai nomear alguém, se trata de um ele ou de um ela, né? Até para fazer uma gravação tem, né? Coloque seus pronomes, né? Tipo assim, é o primeiro endereçamento que a gente faz. Mas não é porque a gente faz isso hoje, né? Que isso seja necessário, né? É um pouco risível, né? Por que a gente precisa estabelecer isso para a gente poder comunicar alguma coisa? E Maíra, a psicanálise trouxe luz ao adoecimento psíquico de origem sexual das mulheres, né? Você comenta no capítulo 1. Você pode nos explicar um pouco a conexão entre a clínica psicanalítica e a luta feminista? E o que esse diálogo, né, entre psicanálise e feminismo gerou em termos de reflexão do sujeito e da política? Essa é uma pergunta muito oportuna, porque tem até alguns autores que localizam, né, a origem do feminismo e a origem da psicanálise
convergindo de certa forma, né? Não que a psicanálise deu possibilidade para a origem do feminismo, mas que se deu mais ou menos na mesma época. E essa é uma discussão interessante de pensar que, para a psicanálise, né, tipo, um certo mal-estar feminino que ocorre também justamente como consequência do estatuto que a diferença sexual é elevada após a Revolução Francesa, né, de se servir como base de diferenciação ontológica, e como consequência tem um processo de hipermasculinidade e hiperfeminilidade, né, as fronteiras precisam ficar bem demarcadas, é preciso que os homens e as mulheres eles pareçam que eles são opostos, né, contrários, complementares também de alguma forma, para a gente conseguir acreditar de fato na diferença sexual. E como que nesse processo também de privatização, né, que as mulheres são colocadas, né, tipo assim, tanto de privatização de servir de posse, ser posse de alguém, né, quanto ficar relegada ao privado, como que isso começa a produzir um certo mal-estar feminino de época, que é a histeria, né? Então é pensar que a histeria tem dois destinos produtivos, né? Tipo assim, que tem foi a fala das mulheres, não é o fato de Freud estar disposto a ouvir alguma coisa desse mal-estar e que tem um mal-estar sexual, mas é a fala dessas mulheres que estavam falando coisas que eram proibidas de serem ditas naquele momento, e também as mulheres estão tentando se organizar de outra forma, né? São fins produtivos diferentes, a psicanálise e o feminismo. Mas a psicanálise também tem outro ponto que ela é muito interessante para pensar também. A filosofia, a teoria crítica, os próprios movimentos sociais hoje em dia tentam se servir de alguma coisa da psicanálise, que é essa possibilidade de pensar o sujeito para além desses moldes da racionalidade que são exigidos pela lógica burguesa, né? De pensar outras possibilidades de organização. Quando Freud traz também que o homem não é senhor na sua própria casa, né? Que existe algo ali, né? Que foge um pouco essa lógica contratual, o capitalismo precisa, né, que o sujeito responda a partir daí, né, que você assine um contrato, que você seja um sujeito completamente pleno, sabendo exatamente como você vai estar, tem que ter aquela coisa voluntariosa, isso é exigido do capital que a gente consiga, de fato, responder o que a gente vai fazer, como a gente vai fazer, para a gente estabelecer contratos. Se tem uma parte de mim, né, se tem algo que foge um pouco a isso, foge um pouco ao que é do lado consciente, isso já começa a ferir um pouco essa previsibilidade que o capital exige. Então, a psicanálise ela renova, né, todo um campo de pensamento, todo um campo da filosofia interessado no sujeito, e renova também algumas discussões do feminismo, porque o feminismo segue interessado também em debater de alguma forma com o que a psicanálise traz. Maíra, você falou na Revolução Francesa, né? E ali marca um ponto de inflexão importante que você coloca no livro. Você podia explicar o que ela colocou ali, né? O que foi naquele movimento, foi gerado, que é importante aí para a gente entender essa questão aí do sujeito, do feminismo? A Revolução Francesa é um ponto de inflexão importantíssimo para a gente pensar questões diversas, questões de direito, de cidadania, de autonomia moral. É a primeira vez que a gente vê também, várias coisas ocorrem justamente na Revolução Francesa, o fim da tortura, a gente começa a ter algum tipo de organização em torno também do o que pode ou não o soberano, né? A primeira vez que tem algum tipo de controle social, né? Sobre aquele que exerce o maior tipo de poder, discussões sobre soberania nacional. Então, é um ponto de inflexão muito interessante, mas é exatamente esse ponto, né? Esse sujeito universal que permite também que vários povos, né, que eram de alguma forma excluídos, né, eles começam a tentar exigir alguma coisa, tentando se organizar a partir dessa ideia da universalidade, né? A partir de uma identidade, de um agrupamento, de formas de reivindicação. Essa ideia de igualdade, nós todos somos iguais, né? A partir daí é possível também que algum povo tente se organizar, algum grupo tente parecer, né, o mais igual possível para ceder esses direitos. Então, surge um proto-feminismo de época justamente na Revolução Francesa, tentando se organizar dessa forma, mas aí a gente vê que não foram só as mulheres que tentaram se reunir, mas a gente já começa a ver um pouco esses embates, porque a própria questão da identidade, né, ela já coloca que alguma coisa vai ser excluída, né? Então a exclusão ela é prevista, ela é institucionalizada. Sempre haverão aqueles que vão ter que reclamar de alguma forma uma participação, uma fatia do bolo, algum
algum controle maior ou menor do Estado, né? Então tem esse ponto, né, da revolução, assim, que de certa forma, né, essa questão da universalidade possibilitou, né, que alguns grupos começassem já a se organizar politicamente e demandar alguma coisa, porque antes nem era possível, né? Antes a gente tem o soberano, né, que é abençoado por Deus, e nós todos, a ralé, é isso, a gente não tem direito nenhum de dispor sobre o nosso próprio corpo. A própria noção de autonomia moral, ela vem junto com a Revolução Francesa também, né? Que eu tenho um corpo que é meu, e não é, ninguém pode encostar nele, fazer o que for, o Estado não pode me matar, o Estado não pode me violentar, o Estado não pode me torturar. Isso tudo vem na mesma época da Revolução Francesa. Então, assim, possibilita, né, em termos de algo que nem era possível ser vislumbrado no campo do pensamento, que as pessoas pudessem se organizar e reivindicar alguma coisa. Mas o problema é que é justamente em torno dessa noção da identidade, e a noção da identidade é muito perigosa, é muito apaixonante, né, ao mesmo tempo que ela possibilita alguns tipos de parceria, né, de agrupamento, ela também é uma noção muito perigosa porque ela está apoiada desde já numa noção étnico-racial de povo, uma noção que tenta firmar algumas diferenças, né? Tenta tornar essas diferenças cada vez mais intensificadas também, para dificultar também o acesso. Então a gente tem as mulheres sendo excluídas internamente e a criação de povos, né, em todos os lugares, né? Tipo assim, nós somos uma nação, nós somos os cidadãos, os outros, né? Tipo, os outros, eles estão excluídos, e essa exclusão tem consequências violentas. Bom, e aí você falou que nessa época começa a aparecer um proto-feminismo. Me corrija se eu estiver errado, mãe. Qual que é o papel dele, e se ele começa, você explica que ele começa a perturbar essa formulação do universal, como que é isso? É interessante que a gente tenha Olympe de Gouges, né, na França, e a gente tem na Inglaterra a Mary Wollstonecraft, que ela é até mãe da Mary Shelley, né, que escreveu o Frankenstein. E é interessante pensar assim, como que era feita a reivindicação na época, porque elas tentam fazer uma reivindicação fazendo também os direitos da mulher cidadã, né? Então tem um pouco essa tentativa de se organizar a partir a Aline Hunt fala que é a partir da empatia, a partir de tentar mostrar nós somos como vocês, nós somos iguais, né? Nós somos parecidos. E como que isso às vezes é até um certo tiro no pé, né? Como que as discussões vão sendo feitas assim também, dessa forma, apontando os seus limites, né? Tipo assim, eu quero de fato ter que aceder essa posição de humano, fazendo uma série de concessões. O que significa parecer com o que é considerado humano dentro do capitalismo, né? Então vai ficando muito, muito limitado, né? É um proto-feminismo de época que a gente vê, tipo assim, a dificuldade que era tanto para as mulheres se organizarem politicamente, porque elas não são um grupo completamente marginalizado, né? As mulheres, elas estão em casas com homens, né? Elas fazem parte da comunidade. Então, para fazer um movimento de um grupo, né, de mulheres, né, ainda mais nesse movimento que existia de tentar relegar as mulheres ao privado, à esfera da casa, do doméstico, como é que elas vão se reunir para discutir esses direitos, né? E tem toda a questão da educação, como deveria ser a educação das mulheres, como deveria ser a educação dos homens, né? A Revolução Francesa pensa uma sociedade muito funcional e muito capacitista, a partir do que cada um teria para oferecer para esse funcionamento de sociedade, mas assim, até essa ideia é muito uma sociedade holística, né? Isso justifica até porque que a gente precisa ter pobres, né? Se a gente ficar acreditando nesse corpo enquanto organismo social, né? Que todo mundo faz sua parte, todo mundo tem o seu lugar, e isso é muito perigoso, né? Isso limita um pouco o nosso fazer político, as nossas possibilidades. Maíra, a política do masculino, você fala no livro, é a que faz do Estado um mero gestor dos corpos e de conflitos, né, de movimentos sociais, enfim. É uma forma de tensionar sem romper, né, da democracia liberal. E aí eu queria que você explicasse por que a lógica feminina é capaz de desestabilizar essa política do masculino. Que elementos que ela coloca em jogo para trazer uma desestabilização?
Bom, é interessante porque, para isso, eu trouxe justamente a questão da lógica tal qual o Lacan trabalha, né? Que ele vai pensar um pouco essa lógica masculina, ela está ancorada na diferença sexual, ancorada no mito do patriarcado, que Lacan entende que é um mito, né? Freud entende que é um mito, mas é um mito que tem força de ordenação. Aí é muito importante, assim, grifar isso, né? Que ele não é porque ele é forte o suficiente para se reproduzir que ele é necessário, porque senão a gente começa a pensar que ele é necessário para o próprio laço social, para a nossa existência. Se não for assim que a gente se organizar, a gente vai chegar à barbárie, a uma zona de anomia, não teria como ter sociedade de forma alguma, né? Que é assim que a gente costuma ler, às vezes, a história. Então, assim, é interessante pensar isso, que o Freud e o Lacan, eles pensam, a princípio, a identificação como uma noção muito importante para a gente pensar tanto como que um sujeito incorpora a diferença sexual, quanto como ele consegue fazer parte do laço social. Então, a identificação ela serve tanto para o sujeito, tanto para fundar um corpo sexuado, quanto para fundar um corpo social, né? E essa é a lógica masculina, que é essa lógica que tenta organizar os corpos hierarquicamente, cada um, tudo bonitinho, cada um no seu lugar, né? Tipo assim, cada um tem seu papel. Tem um pouco essa noção, assim, de uma... Porque para o laço funcionar, né, é preciso que algo seja excluído violentamente, seja feito de forma ordenada. E aí tem na lógica feminina, o que o Lacan vai falar é justamente por não ter, justamente pela dificuldade que o feminino traz para a psicanálise como um certo impasse ontológico, essa dificuldade de dizer o que é a mulher numa sociedade que tem uma lógica muito masculina, que ele vai falar que isso traz as possibilidades de linhas de fuga, né? E essa noção de sujeito que a psicanálise trabalha, né? Não é um sujeito autoidêntico, voluntarioso, que sabe dizer de si, que sabe narrar sobre si, que tem um lugar de fala, né? Isso aí é uma visão muito do sujeito a partir do particular. Então é esse o ponto do feminino que é interessante para a gente pensar outras possibilidades de fazer política que não sejam sempre, de certa forma, servir nessa lógica da gestão. Então é tentar tensionar o universal, e pode ser um tensionamento da universalidade ao ponto de quebrar ela por completo, né? Tipo assim, negar o todo totalmente, entendendo que essa universalidade sempre produz exclusões, né? E produz violência, essa lógica de fundação, né? De tentar sustentar, de certa forma, a sociedade a partir de um só lugar, dando esses contornos. E tem essa outra possibilidade de tensionar, mas se servindo daquilo que mais ou menos já existe. Então, assim, se eu tentar dar um exemplo, por exemplo, aqui agora, né? Quando eu falo de de política do masculino, tem a ver com essa lógica protocolar, né? O Estado fala, tipo assim, se vocês querem alguma coisa, vocês têm só que reivindicar os seus direitos. Então, tem as formas como os movimentos sociais devem se organizar, né? A gente tem até, os sindicatos são institucionalizados hoje em dia, né? Tipo assim, tem as greves que são legais, as greves que são ilegais. Então a gente vê que já tem, de certa forma, um tipo de ordenação que o Estado produz um protocolo e exige que o movimento social vá e organize sua demanda a partir desse protocolo. Então, o perigoso disso é que isso faça a política um jogo cínico, né? Porque o Estado sabe que alguns corpos estão excluídos, alguns corpos estão submetidos à violência, e no máximo ele vai dizer ok ou não para alguma demanda que foi eventualmente feita, né? Então, a gente até vê, por exemplo, algumas pessoas que ficam discutindo democracia representativa, falando que o papel dos movimentos sociais é esse. O próprio Lula falou isso, né? Quando ele ganhou as eleições, falou assim, eu quero que os movimentos sociais reivindiquem que esse é o papel de vocês. Eu falei assim, nossa, o papel dos movimentos sociais são pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, violência, tentando ter uma vida humana, mais digna possível, de ficar exigindo do Estado aquilo que ele sempre produz, que é exclusão e violência, e falar assim, olha, vocês esqueceram da gente, né? Ficar o tempo inteiro nesse jogo, né? Tipo assim, o Lula pede para o movimento social ser um jogo de parceria, né? Com ele, né? Tipo assim, de alguma forma. E essa é uma lógica masculina de se fazer política. Essa lógica mais institucionalizada, prevista, né? E dentro de uma lógica feminina de se fazer política,
é justamente quebrar um pouco essa exigência do Estado, né? Não fazer a política sob demanda, né? De pensar, tipo assim, outras possibilidades de tensionar aquilo que já está dado e buscando uma transformação real, ao invés de ficar tentando sempre participar do jogo, né? Porque esse é um problema para a nossa esquerda, porque a gente fica gastando muito tempo pensando, por exemplo, em como nos organizarmos politicamente, esquecendo, por exemplo, que a organização não é a política e nem garante a ação política, né? Nem garante que algo vai ser feito. E a gente fica um tempão assim, como nós devemos nos organizar. Então a gente vê algumas movimentações espontâneas, né? E outras movimentações também que outros tipos de ordenação, né? Tipo assim, mais horizontalizadas, outras tentativas de se fazer política sem estar sempre respondendo àquele protocolo, para tentar fazer alguma coisa que de fato transforme, que de fato atrapalhe o bom funcionamento do capitalismo, né? Que não fique simplesmente fortalecendo essa máquina que já, de alguma forma, funciona, né? Funciona mais ou menos bem. Os movimentos sociais vocês podem fazer isso aqui, e aí a gente vê, em contrapartida, o que a gente responde. Eu queria te pedir para aprofundar um pouco mais sobre essa questão da política do feminino. Perguntar mais ou menos o que é, assim, e por que a política do feminino, né? É interessante porque, assim, quando o Lacan vai trazer as fórmulas da sexuação, ele vai pensar nessa questão da diferença sexual do masculino e do feminino a partir de outro lugar. Ele vai falar que não é um masculino e um feminino que está ancorado nem na diferença anatômica, nem em termos de gênero, nem em termos de semblantes, nem em termos de atributos que podem ser dados ao que a gente considera masculino ou feminino. Ele vai pensar em termos de como que alguma coisa se organiza em termos de gozo, né? E ao mesmo tempo, assim, quais são as possibilidades, né? Tipo assim, para o laço a partir disso que borra as fronteiras. Ele até vai colocar que a psicanálise está mais próxima à lógica feminina, porque a lógica masculina ela tenta homogeneizar os corpos, né? Ela tenta organizar os corpos de forma a fazer um todo. Para a gente fazer um todo, a gente precisa excluir algumas pessoas, alguns grupos, né? Eles não vão caber nesse todo que a gente está tentando construir. Então, quando eu trago um pouco essa política do feminino, eu quero que fique muito claro que não é uma política das mulheres, nem estou falando que é a forma como o feminismo tem que se organizar, ou como qualquer movimento, qualquer agrupamento tem que se organizar. É só de pensar quanto que a gente fica limitado, né, a fazer política se a gente parte sempre da identidade, que tem formas mais interessantes para a gente pensar a política, se a gente não ficar o tempo inteiro tentando pensar qual que é o sujeito dessa política, o sujeito dessa ação política, né, se a gente precisa de fato ter isso muito bem delineado, né? Se isso não acaba nos aprisionando também. Então, quando eu falo de política do feminino, eu falo tanto aquilo que quebra o universal, que é o não todo, como suplemento, né? Que tem mais a ver com a forma como a Butler entende a política, que ela vai falar de políticas de coalizão e de assembleia, que se dão de acordo com as demandas em curso, e que podem, porventura, né, tipo assim, se servir de uma identidade ou tentar construir um nome, né, para se fazer reconhecer pelo Estado, porque ela até fala isso, assim, a gente precisa também ter algumas balizas mínimas de reconhecimento para a gente conseguir não ser varrido para a vala da abjeção, né, e porque tem consequências muito violentas também se a gente ficar completamente alheio ao Estado. Não existe também esse fora do Estado que consiga perdurar por muito tempo, né? E a gente tem essa perspectiva do Preciado, que é mais as multidões queer, que faz uma certa afronta e até um questionamento do próprio lugar do Estado, da República, como esse lugar de reconhecimento, esse lugar que decide quem vive e quem morre, esse lugar que determina como que nós precisamos nos apresentar, né? E é uma proposta interessante, a gente vê que tem uma coisa um pouco mais em termos de insurgência, né, do que em termos de uma revolução, de uma coisa que perdure, né, alguma coisa por muito tempo. É até muito difícil falar também quanto que uma coisa dura ou não. A gente está até hoje discutindo que junho de 2013 não acabou, né? Então, a gente vê que essa questão da duração é sempre uma questão para a gente, mas a gente não sabe tão bem precisar as coisas assim quanto a gente gostaria.
Mas a ideia é pensar um pouco que esse limitar a nossa ação política sempre à política institucional, né, e continuar concebendo os sujeitos a partir desses traços identitários, né, eles podem custar muito caro para qualquer tipo de projeto de radicalização de fato. Se eu tentar continuar organizando a sociedade a partir de identidades, se eu tentar pensar sempre a política como organização, como institucionalização. Então, a ideia da política do feminino é justamente tensionar a política do feminino, tensionar a do masculino, mas não a ponto dela fazer parte dessa gestão de conflitos, senão ela entra também dentro dessa previsibilidade, né? É um tensionamento que consiga quebrar, de fato, essa universalidade. Maíra, você mencionou aí junho de 2013, então eu vou aproveitar para fazer uma pergunta aí sobre as jornadas. Queria te perguntar se você enxergou naquele momento, apesar, obviamente, né, de todo o caráter heterogêneo que tinha aquele movimento, se você enxergava ali elementos, né, dessa política do feminino. Sim, é porque eu acho que é justamente entrar um pouco nesse ponto, né? Eram demandas múltiplas, não foi nenhum organismo muito dirigente que conseguiu fazer parte, né? Tem essa sensação de um acontecimento, né? Que vai tomando uma proporção muito, muito grande, muito... E, ao mesmo tempo, esse caráter da insurgência é sempre muito criticado, como se a insurgência fosse algo muito menor, algo que fracassou, né? A gente tem um pouco essa visão de o sucesso ou não de uma política, o sucesso ou não de uma ação, mas eu acho que é possível perceber, né, nas jornadas esse descontentamento, um mal-estar generalizado, até um pouco difícil de ser nomeado, que talvez não tinha nome ainda, né, e talvez não tenha nome agora também, mesmo tendo muitas narrativas e pautas em confronto, mas é muito interessante pensar justamente como que se dá, né? Porque não foi um resultado de toda uma conjuntura, né? De forças se organizando, né? Para culminar naquele momento, né? Algo que, de certa forma, a sensação que dá é que aquilo explodiu, né? De repente também. Por todo o país! Por todo o país! Tem mais! Tem mais! De 1 milhão! De 1 milhão! De pessoas nas ruas! De pessoas nas ruas! O povo acordou! O povo acordou! É de pensar um pouco isso, que isso é possível ser feito de outra forma, né? Eu acho que o problema é a gente ficar pensando sempre como que a gente precisa produzir algo, reproduzir algo depois que se deu também, para que de fato a gente consiga ter consequências maiores, né? Explorar isso sempre a partir dessa ótica. Maíra, então, e a partir das consequências de junho de 2013, né, não as consequências das jornadas, mas a partir do que aconteceu depois, né, que foi o golpe contra Dilma e depois a eleição do Bolsonaro, queria te perguntar que leitura que você faz hoje das organizações de esquerda e tal no Brasil, se elas incorporaram elementos dessa política do feminino, ou se pelo contrário, junho deixou essa marca, assim, deixou o pessoal, na verdade, resistente a essa linha, né, e na verdade agora reforçou a política do masculino, na verdade. Eu acho que é exatamente isso, reforçou a política do masculino. A nossa esquerda é uma esquerda extremamente conservadora, institucional, representativa. É sempre pensar a política a partir desses termos. A gente fica defendendo formas genéricas de democracia, Constituição, né? As nossas mães amam Alexandre de Moraes, então tem um pouco... Entrou em outro lugar. Quem radicalizou mesmo, quem se serviu do discurso anti-institucional, anti-sistema, foi a direita. A direita conseguiu capturar isso, né? Então a gente vê o tempo... Agora que o PT é situação, então... nem se fala, né? Porque aí fica ainda mais fácil dizer que o mundo inteiro ele é dominado por uma grande conspiração judia e que o PT faz parte disso de alguma forma, né? Porque é esse o discurso, de certa forma, tem sido veiculado. Então, eu acho que realmente a esquerda perde muito em ficar lidando com a política sempre a partir desse ponto da gestão dos conflitos, da gestão dos confrontos, de evitar esses confrontos a qualquer custo, de ficar defendendo também
uma Constituição que a gente sabe a qualquer momento pode ser derrubada, né? Maíra, e você poderia explicar pra gente por que para desarticular essa lógica masculina e patriarcal também é necessário desarticular a lógica capitalista, né? E mais, né? O fim do capitalismo está ligado com o fim da diferença sexual? Eu acho que pensar justamente esse ponto, qual que é a finalidade de a gente dividir o mundo entre homens e mulheres, né? Que é de pensar de como que a diferença sexual ela serve ao capitalismo para fins de exploração. E é interessante a gente pensar isso, como que tem também, dentro de algumas leituras, algumas propostas também, a ideia de que para a superação do capitalismo, a superação do machismo, de outros tipos de mal-estar, de outros tipos de violência, seria preciso primeiro que a gente superasse o capitalismo para depois a gente lidar com essas outras questões que seriam menores, né? Tipo assim, o machismo, o racismo, a homofobia, a transfobia, como se essas questões fossem secundárias ou como se essas questões fossem só meramente culturais, fossem consequências do capitalismo, se todos nós nos entendermos como proletários, ou como pobres, ou como classe trabalhadora, a gente nem teria esse tipo de mal-estar, de segregação, né? E, na verdade, o que a gente percebe é como que o capitalismo se serve justamente dessas identidades, né? Criando esses lugares. A gente teve escravidão, né? A gente tem escravidão ainda também acontecendo dentro de outras formas, né? A gente tem essas distinções, a gente tem essas guerras, a gente tem toda essa questão feminina, né? De como que serve para a reprodução social, todo um contingente, todo um trabalho que é não remunerado, não reconhecido, informal, e que isso serve a interesses natais do Estado. Eu até dou um exemplo muito breve no livro de como que isso não é exclusividade do capitalismo, isso é consequências da tentativa de construir um Estado-nação forte, né? Que na própria experiência da União Soviética também, mesmo após o Lenin ter sido todo um entusiasta da questão feminina, de pensar no direito ao aborto, criação de creches, criação de um Dia Internacional das Mulheres, né? Ele tentava conversar isso com a Clara Zetkin, da importância disso. Ele também era muito resistente a qualquer discussão em torno do campo do sexual, que para ele isso já tem um viés desagregador, né? Podia ser perigoso trabalhar com isso no momento. Ele até tem um certo pudor frente à psicanálise, falar que ela não mexe com isso, para que ela está perguntando da vida sexual das trabalhadoras, que isso não é interessante. E o que a gente vê logo em seguida, né, com o Stalin, é como que ele retrocede as políticas que o Lenin havia implementado, né? Então ele começa a fazer todo um programa de enaltecer a figura da mãe, porque ele percebe o quão dispendioso é para o Estado, né? Então é mais interessante que as mulheres fiquem em casa cuidando das crianças e que a gente tenha um salário família, né? Do que ter esse contingente todo de crianças que eles têm que investir em termos de comida, de trabalho, de educação. É porque é justamente esse ponto, né? Que a identidade, ela é uma forma mercadoria, né? Então a gente tem que pensar em formas que a gente possa circular e existir sem que a gente exista como mercadoria, né? Sem que a gente exista como útil, como capaz, né? Se a gente tenha outros tipos de potências, senão potências que sirvam ao mercado, sirvam ao Estado, sirvam à organização social. Perfeito. E aí eu queria trazer aqui também uma questão que você aborda um pouco no seu artigo que você publicou no nosso site recentemente, né? Pânico Moral como Estratégia Conservadora, que é justamente isso, de converter, de cooptar lutas de minorias sexuais e de outras minorias no geral, né? Para justamente converter em lucro. E aí eu queria que você comentasse um pouco, né? Como é que essa moral sexual consegue impactar no campo político, tendo que lidar com essa questão da conversão em lucros feita pelo capitalismo, né? Esse é um ótimo ponto, porque é justamente a Kollontai que traz isso, né? Tipo, pensar uma nova moral sexual para outro tipo de sociedade, né? Para uma sociedade comunista, acho que até socialista que ela coloca. Mas, enfim, essa questão de como que isso é cooptado tem muito a ver com essas discussões que a gente faz em torno do que é a norma, né? Do que é aquilo que é considerado humano e do que é jogado para a vala da abjeção, de certa forma, né?
Então a gente vê hoje em dia, né, tipo assim, até essa lógica masculina é uma tentativa de pensar a política em termos de inclusão, né? Já que a gente tem aqueles que estão sendo excluídos de alguma forma, a gente pode reduzir a política à inclusão inclui inclusive tudo, né? Tipo assim, a gente vai incluindo. Então é interessante pensar o seguinte, não se trata de propor também uma sociedade onde não existe essa norma. É isso que a Butler vai falar, por exemplo, né? Agora, a questão é que essa norma não precisa se dar e não precisa ficar sempre reiteradamente produzindo violência. Então, a lógica mais liberal é como se a gente pudesse celebrar qualquer tipo de existência. E não é sobre celebrar qualquer tipo de existência, é sobre a gente ter possibilidades de existência menos violentas para as vidas que existem agora, né? Para os corpos que estão aqui no agora, e não ficar vislumbrando sempre que tudo pode ser eventualmente incluído. Esses processos de despolitização, né, de que tudo pode ser incluído, de que tudo é muito legal, né, e que a gente pode simplesmente comprar uma camisa e que isso é a política, a gente vê que é dentro mais da lógica do espetáculo, de fato, do que de transformação, né, e aí tem os limites do quanto que vale a pena a gente ficar nesse embate, mas é preciso também que a gente comece a questionar até onde a gente topa alguns tipos de discussão. Então, até nesse artigo eu tentei trazer um pouco essa questão da autonomia moral, pensando que é uma categoria um tanto limitada também, né? Apesar de ser muito importante, né? Tipo assim, nós como sociedade civil, a gente também tem algo a dizer sobre as possibilidades de existência, sobre as vivências no campo da sexualidade, né? Não é como se pudesse tudo. Aí a gente coloca como limite a questão do consentimento entre adultos, entre pessoas que são capazes de consentir, né? É muito interessante pensar assim, todas essas noções, elas vão sendo construídas, elas são o tempo inteiro em debate, né? Até o consentimento é uma noção um tanto limitada. Um sujeito pode consentir com a própria morte, ele pode consentir com a própria exploração. Um contrato de trabalho é isso, eu estou consentindo com a minha exploração, de alguma forma, né? Então, assim, é preciso que a gente crie também outras possibilidades para pensar esse universal, né, que sempre tende a excluir alguma coisa, para ver se a gente consegue, ao invés de excluir pessoas, né, e vivências, a gente consiga excluir a própria violência, a gente consiga fazer o universal de outra forma, ou se é preciso a gente, inclusive, romper com essa noção de universalidade para que a gente consiga ter uma possibilidade mínima de laço. Maíra, eu queria te perguntar um pouco sobre o outro lado, sobre a questão da extrema-direita e do bolsonarismo. Como é que você usa essas categorias aí de análise para analisar esses movimentos? Eu fico aqui na dúvida, eles lançam mão também dessas políticas do masculino ou de elementos da política do feminino, né? Você falou que os movimentos de extrema-direita, eles conseguiram se colocar como antissistema. Seria isso ou não? Estou falando bobagem. Não, eu acho que eles são muito exitosos no sentido de eles estarem sempre defendendo essa natureza humana a partir da diferença sexual. Eles são as pessoas que estão sempre reclamando que meninos vestem azul e meninas vestem rosa. E, ao mesmo tempo, eles tentam se apresentar de forma espetacular como antissistema, mas eles estão sempre, de alguma forma, se servindo desse mesmo sistema, né? Um certo jogo híbrido, né, que eles fazem, que é muito interessante e muito bem sucedido, que é o que a esquerda precisa reconhecer, que é de estar sempre pautando esses discursos de diferentes formas, né? Eles não têm tanto compromisso com a coerência quanto a nossa esquerda tem, né? Talvez esse compromisso que a esquerda tem com a coerência até nos comprometa de alguma forma, porque entra um pouco nessa questão moral, né? E aí, tipo assim, nós somos os bons, o amor venceu, né? Uma coisa muito genérica. E eles estão a Deus acima de tudo, né? Então, tipo assim, são noções muito vagas. É reduzir a política à moral e, de certa forma, acabar com a própria discussão da política também, né? Então, assim, é preciso não ficar tentando responder o tempo inteiro também a direita com a verdade, com o saber, né? Tipo assim, eles se servem muito bem da mídia, eles se servem muito bem desse espetáculo. Então, é preciso poder fazer outra coisa, ao invés de tentar ficar criando os nossos termos para discutir, para falar que não, nós somos os bonzinhos, nós somos os legais, venham conosco, né?
Maíra, então eu queria te perguntar assim, então como responder, mas para também não fazer uma pergunta assim tão difícil, mas também fica à vontade, te perguntar se você podia, talvez a gente está chegando ao final, eu queria te perguntar se você podia contar alguma experiência também, né? Acho que seria interessante, exitosa de combate a esse discurso, ou então também de aplicação dessa política do feminino. Né? Eu acho que a mais emblemática para mim é o Ni Una Menos, né? Que eu acho muito interessante até a forma como é organizado e como tem justamente esse ponto, né, dessa dupla negativa, do nenhuma a menos, né, que é de pensar uma política que não se dá simplesmente pela inclusão, mas de pensar que nenhuma pode ser excluída, né? Então, assim, Posso te interromper? Desculpa, te pedir para contar para quem não conhece o movimento, né, o Ni Una Menos, explicar um pouquinho o contexto, como é que ele surgiu e tal, em quais países. Mas, assim, o Ni Una Menos, né, ele foi... É um nome muito emblemático de uma marcha de protesto que se deu em alguns países da América Latina, acho que Argentina, Uruguai e Chile, né? É um movimento que se deve à ativista feminista Susana Chaves, né? Ela era poetisa também, e ela fazia alguns poemas que denunciavam violência de gênero no norte do México, né? E ela foi assassinada e ela teve a sua mão cortada. Então, assim, tem um poema dela, né, que tem esse nenhuma a menos, nenhuma morta a mais. Então, o nome do movimento vem em homenagem a ela. Então, parece que ela foi assim, foi uma morte encomendada por conta de todo um rebuliço que estava tendo em torno das denúncias que ela estava fazendo. Mas tem um episódio muito violento na Argentina, envolvendo 3 mulheres, acho que uma delas, inclusive, era menor de idade, estava grávida, e elas foram assassinadas e uma delas foi empalada numa praia também. O evento marcou um novo capítulo nos movimentos feministas do país e em toda a região da América Latina. A marcha foi organizada no dia 3 de junho de 2015, após o feminicídio de Kiara Paz, uma adolescente de 14 anos que foi assassinada grávida pelo companheiro, também adolescente. Desde aquela primeira marcha, foram registrados 2.041 assassinatos por motivo de gênero no país. Os números totais revelam uma média de 24 crimes por mês e quase 300 por ano. Então, surgiu como uma marcha de protestos assim, contra o feminicídio, né? Entendendo assim, olha, essas mulheres aqui, nós somos um grupo, nós estamos sendo assassinadas compulsoriamente por sermos mulheres, né? Tem um pouco essa discussão, mas assim, ela não é uma marcha identitária, né? Tipo assim, porque a discussão que ela faz é justamente em torno da violência que esse grupo está sofrendo. Então, é em torno disso, mas não é um movimento que é punitivista. Então, por que é uma política do feminino e não é uma política do masculino? Se ela se organizasse em torno da identidade, em torno dos protocolos do Estado, ela exigiu o quê? Mais Estado. Ela exigiu o quê? Que a gente poderia ter toque de recolher, instituições, organizações mais divididas, né? Escola para meninos, escola para mulheres, intensificar o policiamento nas ruas, intensificar medidas punitivistas, que a gente sabe que no final vão prender outra parcela da população, que também é minoria, vão prender homens pobres, pretos, né? Então, assim, ao invés de responder essa lógica, é tentar demonstrar um pouco, assim, na praça pública, essa questão da violência e pensar assim, não, nenhuma a menos, né? Tipo, assim, o que a gente está tentando pensar é justamente uma política que não se dê pela exclusão, né? Porque a lógica masculina, que é a lógica violenta, é pensar sempre que é preciso que alguma coisa seja excluída, né? Tipo assim, inclusive o assassino e o estuprador, né? Tem que ser presos, né? Eles têm que ser contidos, eles têm que ser assassinados, né? Tipo assim, outro controle da autonomia moral desse sujeito, né? E mesmo que ele seja um sujeito violento. Então, assim, é muito paradigmático e é muito refinado essa forma de se pensar política, porque é muito fácil cair nas garras muito sedutoras do Estado, né? O Estado fala assim, não, eu posso proteger vocês não são um grupo vulnerável, ao invés de trazer essa vulnerabilidade para esse lugar, de ficar demandando ao Estado, um Estado mais protecionista, que acaba invadindo um pouco mais também o nosso cotidiano,
é pensar algo que pode ser torcido. Não, a gente não quer mais Estado, a gente quer não ser assassinado, a gente quer não ser morto, né? A gente quer que isso se dê de outra forma. Perfeito, Maíra. Estamos chegando ao final do episódio e a gente quer te agradecer mais uma vez pela sua participação aqui no Guilhotina. Muito obrigada, Bianca, muito obrigada, Luiz, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Obrigado, até a próxima. Hoje recebemos a psicanalista Maíra Moreira, autora do livro Fins do Sexo, Como Fazer Política Sem Identidade, uma publicação da editora Autonomia Literária. Obrigado a você que nos ouviu até aqui. Se você gostou desse episódio, comenta e compartilha nas redes sociais para alcançarmos mais pessoas. O Guilhotina é o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Estamos com uma promoção de 10% de desconto em qualquer assinatura. É só você usar o cupom DIPLO10. Acesse diplomatique.org.br/assine e aproveite que é por tempo limitado. Você também pode ouvir o Guilhotina na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM na Grande São Paulo, ou pelo site da emissora, sempre às sextas-feiras, às 16h. Eu sou Bianca Pio e fiz o roteiro e a apresentação junto com o Luiz Brasilino. A edição e a sonorização são da Beatriz Pasqualino pela Rádio Tertúlia. E quem fez o design das nossas redes sociais é a Ellen Saori. Obrigada e até semana que vem. Enquanto os homens exercem seus podres poderes, motos e fuscas avançam em sinais vermelhos e perdem os verdes, somos uns boçais. Querer gritar 700.000 vezes como são lindos os burgueses e os japoneses, mas tudo é muito mais. Será que nunca faremos senão confirmar a incompetência da América Católica, que sempre precisará de ridículos tiranos? Será que esta minha estúpida retórica terá que soar, terá que se ouvir por mais 1000 anos? Enquanto os homens exercem seus podres poderes, índios e padres, bichas, negros e mulheres e adolescentes fazem o carnaval. Querer cantar afinado com eles, silenciar em respeito ao seu transe num êxtase, ser indecente, mas tudo é muito mal. Ou então cada paisano e cada capataz, com sua burrice para jorrar sangue demais nos pantanais, nas cidades caatingas e nos gerais. Será que apenas os hermetismos pasquais, os tons, os 1000 tons, seus sons e seus dons geniais nos salvam, nos salvarão dessas trevas e nada mais? Enquanto os homens exercem seus podres poderes, morrer e matar de fome, de raiva e de sede são tantas vezes gestos naturais. Eu quero aproximar o meu cantar vagabundo daqueles que velam pela alegria do mundo, indo mais fundo, jeans e bens e tais. Será que nunca faremos senão confirmar a incompetência da América Católica, que sempre precisará de ridículos tiranos? Será que esta minha estúpida retórica terá que soar, terá que se ouvir por mais 1000 anos? Cada paisano e cada capataz, com sua burrice para jorrar sangue demais nos pantanais, nas cidades caatingas e nos gerais.
Será que apenas os hermetismos pasquais, os tons, os mil tons, seus sons e seus dons geniais nos salvam, nos salvarão dessas trevas e nada mais? Enquanto os homens exercem seus poderes, morrer e matar de fome, de raiva e de sede, são tantas vezes gestos naturais. Eu quero aproximar o meu cantar vagabundo daqueles que velam pela alegria do mundo, indo mais fundo, jeans e bens e tais. Indo mais fundo, jeans e bens e tais. Indo mais fundo, jeans e bens e tais. Quer produzir um podcast? Chama a Rádio Tertúlia, estúdio profissional e 20 anos de experiência na área. radiotertulia.com.br